Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Bom, estamos aqui com mais um programa, o Gente da Gente, para falarmos de um personagem da Bíblia Sagrada, sempre trazendo um trechinho, fazendo comentários daquilo que realmente ressalta aos meus olhos, e eu quero então compartilhar com vocês nesse momento. Então, vamos saber, vamos revelar quem é o personagem de hoje? Acompanhe comigo. Foi o primeiro poderoso na terra, um caçador valente diante do Senhor. E o que diziam? Fundei reinos, edifiquei cidades, a Torre de Babel começou com a minha visão. Homens me seguiram, minha força, minha liderança, impuseram respeito. Mas quanto mais crescia o meu poder, mais o orgulho tomava conta de mim. Achei que poderia alcançar os céus com nossas próprias mãos. Erguer uma torre, fazer um nome para nós mesmos. Mas Deus, Ele desceu e confundiu nossas línguas, nos espalhou e a grande torre ficou inacabada. Eu sou Nimrod. Bom, então não é mais segredo, nosso personagem de hoje é Nimrod, um caçador, um guerreiro caçador, perante o seu Senhor. A Bíblia relata que ele, de alguma maneira, ele quis fazer o nome dele, levantou, ergueu uma torre chamada a Torre de Babel. E ali fomentou no meio das pessoas que estavam ali à sua volta a importância, porque ele queria, de alguma forma, que o nome dele se sobressaísse. E olha, muito sério, hein? Vamos falar sobre isso, vamos tratar um pouco sobre isso. É as pessoas que querem aparecer, que querem a fama para ela, E deixam de exaltar o nome do Senhor e passam a querer que o nome dela seja exaltado. Muito sério isso. Aqui no livro de Gênesis, o capítulo é o 10, vai relatar um pouco sobre a história desse homem, quando a Bíblia Sagrada diz aqui no verso 10 também, e diz: o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, ou seja, ele edificou muitos impérios, muitas cidades foram erguidas, foram levantadas, foram edificadas através de Nimrod. Só que uma coisa, e de uma coisa ele ficou desprovido, é de que Deus está acima de tudo e de todos e acabar com aquela parnafernália toda ali, aquela bagunça toda. E o que o Senhor faz? Confunde todos eles. E ali quebra todo o plano, faz ali a coisa ficar realmente da maneira do próprio Deus, que é o que Deus faz, porque quando Ele quer nos submeter à vontade dEle, Ele vai então dando ali um apertãozinho, uma arrochada no ser humano e vai tornando a coisa mais difícil, vai afunilando mais, até que a pessoa caia na real, caia em si e passe a perceber que as coisas não podem gerar em torno dele, em torno dela mesma, mas tudo que a gente faz hoje precisa ser feito para a glória de Deus. Tudo precisa ser para o reino, é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Quando a gente perde essa visão de reino, passa a querer as coisas só, para nós mesmos, aí é como se fôssemos um pouco egoístas acerca daquilo que Deus ele quer entregar, para uma sociedade, para uma multidão de pessoas, E acabamos fazendo com que aquilo seja gerado em benefício próprio. E isso é muito triste. Isso é muito ruim. Então, nós vamos nos aprimorarmos mais sobre isso, vamos falar dessa questão, porque ele começou a fundar muitas cidades e impérios. E se perdeu um pouquinho, porque de alguma forma a Bíblia relata que essa torre foi como se fosse um grito de independência, que esse homem, como se ele precisasse, formar algo para ele e para mais ninguém. É como se ele precisasse fazer o nome dele e o nome de Deus, não, deixa isso para lá. E ele então vai tentando, edificar até tocar os céus. Olha, quando a gente faz esse relato, me faz interpretar um pouco o caso lá de Lúcifer, Que queria de alguma forma aparecer, ele queria ser mais do que o próprio Deus. Foi um anjo, decaído, um anjo que caiu, mas por que caiu? Por causa da sua prepotência e seu orgulho.
todas as vezes que o orgulho, ele se exceder, ele tentar ser maior do que qualquer um de nós, nosso Deus, ele vai passar ali com a vassoura dele e vai fazer uma limpeza, ele vai fazer uma transformação, porque não é à toa que a Bíblia Sagrada, ela relata que o orgulho, precede a queda e traz ali um proceder muito difícil para uma pessoa que ela não sabe lidar com o reino, não sabe lidar com a sociedade, não sabe lidar com um grupo, com uma equipe de trabalho, mas ela quer que tudo venha ser gerado em torno daquilo que ela faz. Então ela quer a glória para ela quer se beneficiar de tudo, ela quer se promover, ela quer aparecer, ela quer ser a orgulhosa, a presunçosa, a prepotente. Quando na verdade o Senhor ele nos chama muita atenção quanto a isso. Nimrod, ele queria fazer o nome dele. Então quando a gente vê aqui, versículo de número 12, Gênesis 10, verso 12. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Ele só levantava, ele só erguia, ele só tinha ali o império, as cidades sendo ali proclamada através daquilo que ele fazia juntamente com todos que ali estavam. Mas ele queria a glória toda para ele. Já viu aquelas pessoas que ela tem uma equipe de trabalho à sua volta, mas ela quer a glória toda para ela. Ela quer aparecer. Olha, isso é muito triste. Ferrenha coisa, é agir dessa forma. Que mais, pastora? O que a gente observa aqui? Que Nimrod, brevemente mencionado na Bíblia Sagrada, a gente vê aqui, o quanto ele se destaca, mas o Senhor então é como se ele passasse ali, a mão dele falasse, basta, chega, diante de tudo que você já ergueu, diante de tudo aquilo que você está tentando construir e levantar. O Senhor então causa uma confusão entre eles. O Senhor causa uma contenda entre eles. E tudo aquilo foi necessário, parar para que a coisa viesse a acontecer da forma e da maneira do nosso Deus. Então, quando a gente vê aqui que esse homem era um valente, caçador diante do seu Senhor, mas o Senhor não permitiu que as coisas acontecessem da forma e da maneira dele, não. Queridos, Deus nunca vai permitir que as coisas aconteçam da sua forma. Não. Do jeito de Deus é melhor, da maneira de Deus é melhor, a gente não pode fugir de nada disso. Todas as vezes que você tentar fazer algo, coloque o Senhor na frente de tudo. Coloque o Senhor acima de tudo. Traga Ele para os seus pensamentos, para as suas ações, para as suas atitudes e para as realizações dos seus sonhos. Principalmente porque a gente vê aqui o Nimrod, querendo, com todo o seu orgulho e prepotência, querendo uma fama, querendo tomar ali o entorno de tudo, e os acontecimentos de tudo que ali era gerado, ele queria se sobressair. Todas as vezes que você tentar ser mais do que o Deus da Bíblia Sagrada, algo de muito ruim vai se cumprir. De muito ruim vai acontecer, porque nós nunca podemos levar as coisas da maneira como nós desejamos, mas sempre da maneira como o Senhor assim deseja. Porque a Bíblia diz que é dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. Nós vamos a um break agora e daqui a pouquinho estamos de volta para falar desse Nimrod aqui. Até já! Bom, de volta ao nosso programa. Para você que está chegando agora, o nosso programa Agente da Gente vem trazendo hoje o personagem Nimrod. É, isso mesmo. E olha, o que saltou mais os meus olhos foi porque esse homem, efetivamente, ele de alguma forma, ele se rebelou. Ele tentou fazer o nome dele, ele se rebelou contra o próprio céu. Mas de que maneira, pastora? Porque ele tentou construir uma torre chamada Babel. E ali, convocou muitas pessoas, tentou ali aparecer de alguma forma, e o Senhor não deixou isso por menos não ficou barato não, isso não.
Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente faz, com as nossas ações, com as nossas escolhas. Hoje eu estou falando aqui de Gênesis 10, versículo 10, dizendo que o princípio do reino foi Babel. Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Na verdade, esse homem ele fundou várias cidades, impérios, como cidades. Mas a Bíblia Sagrada diz que, apesar dele ter sido esse grande guerreiro, esse homem, caçador aí, o que diante do seu Senhor fez tudo isso, só que ele tentou se sobressair. E o Senhor não deixou isso muito barato não, porque quando o Senhor ele vê uma prepotência, um orgulho sendo gerado no coração de alguém, ele vai parar, mas ele vai parar para o bem da pessoa. Para quê? Para que ela não vá adiante e a coisa não fique cada vez pior para o lado dela. O Senhor quer o seu benefício, Ele quer o seu bem, Ele quer que você viva com as promessas e debaixo das promessas dEle, mas de uma forma não egoísta, pensando em si mesma, pensando em fazer as coisas do seu modo, do seu jeito, sem ao menos consultar ao Deus, ao seu Senhor. Olha, eu sempre digo o seguinte, diante de tudo aquilo que a gente almeja na nossa vida, o que mais me deixa emocionada às vezes é ver uma pessoa que às vezes ela vai até trocar de escola, o filho vai sair de uma escola, vai para uma outra, às vezes um bairro, tudo ela coloca Deus na frente, isso é muito lindo. E esse homem, ele em momento nenhum, ele fez, ou agiu de forma assim semelhante. Não, pelo contrário. A Bíblia relata que ele então de forma desafiadora, querendo desafiar o próprio Deus, ele ergue, ele constrói essa torre como se ele quisesse tocar os céus. Como se ele quisesse desafiar o próprio Deus. E a gente precisa ter muito cuidado. Eu fui estudar um pouco sobre o nome dele no hebraico, que significa Marad, significa rebelde. E ele se rebelou contra Deus, ele se rebelou contra o Deus Todo-Poderoso. Foi marcado aí por ambição, por desafios, Um homem marcado pelo poder. De alguma forma, toda pessoa que ela tentar construir algo sem a presença de Deus, o Senhor vai confundir. Ele vai tirar essa coisa de cena, ele vai, fazer com que a pessoa desperte para aquilo que ele tem preparado para essa pessoa, não o que ela quer erguer. Quantas pessoas querem erguer muita coisa, como ele, Nimrod? Ele quis erguer ali a torre, ele quis fazer as coisas, quis levantar algo. Não dá para eu tentar levantar algo na minha vida, seja um edifício, um prédio, uma casa, seja a minha vida financeira, o meu casamento, seja a minha família. Não dá para eu tentar levantar sem a presença do meu Senhor. Não cabe, queridos. Então que você possa, nesse trechinho, através desse versículo, compreender que eu posso ter a qualidade que for. Ele era um caçador poderoso diante do seu Senhor, mas tinha algo que ele não era poderoso. Em que ele não foi poderoso, pastora? Ele não foi poderoso no respeito, na obediência à palavra de Deus, na submissão, na reverência, em buscar a Deus sobre todas as coisas, saber se aquilo realmente era um projeto do Senhor. Quantas pessoas estão quebrando ali a cara? Quantas pessoas estão passando por cima da vontade do Senhor por estarem erguendo algo que não é da vontade de Deus para a vida dela? E é o que Deus faz? Deus confunde. Essa confusão faz se dar a interpretar nos dias atuais, nos dias de hoje, que é aquilo que saiu do projeto, do plano do Senhor. E tudo aquilo que sai do projeto, do plano do Senhor, vai te causar dano e vergonha, vai te causar uma grande confusão. Foi por isso que o Senhor confundiu a língua de todos eles, mostrando para todos eles que antes da gente erguer algo na nossa vida, devemos consultar a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Esse tempo lindo, esse sol, tudo isso que a gente vê, esse vento que está aqui batendo nos meus cabelos, que já devem estar todos agitados aqui, mas tudo isso é plano do Senhor. Estamos aqui por um plano de Deus, fazemos esse trabalho por um plano de Deus. Tudo foi Deus, tudo é com a permissão de Deus. E tudo quando sai do controle e daquilo que Ele tem para nós, projetado para nós, só nos resta confusão. Nós vamos agora procurar entender um pouco mais como é que seria um Nimrod nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Desde novo eu queria ser o maior. Eu criei o meu perfil, montei minha marca, fiz networking, investi em mim.
Na internet, eu estava bombando. No trabalho, eu estava sempre subindo. Eu era o cara que todo mundo queria ser, mas no fundo, eu queria mais. Eu queria ser lembrado, respeitado, seguido. Eu queria construir a minha própria torre. Status, sucesso, poder. Só que quanto mais eu subia, mais vazio eu ficava. E um dia tudo travou. Gente se afastando, portas se fechando. Uma confusão só. Confusão por todos os lados. E eu percebi que não era falta de talento. Era excesso de orgulho. Eu estava tentando ser Deus da minha própria história. Mas hoje, eu sei que sem Ele não tem torre que fique de pé. Não adianta ter seguidores se você se perdeu de si mesmo. Agora eu só quero construir. Mas o alicerce certo, esse sim eu quero fazer. Eu sou Nimrod nos dias de hoje. Bom, de volta! Agora vocês já sabem como seria um Nimrod nos dias atuais, nos dias de hoje. Pois é, eu tenho uma palavra efeito para todos vocês. Pastora, qual que é? Deus vai sempre se opor à altivez, à prepotência, ao orgulho e à rebeldia, que foi exatamente o que Nimrod, ele realmente, fez. E o que ele fez? O Senhor foi necessário ter confundido a língua de todos eles, A Bíblia chega aqui a dizer, Gênesis 11, no versículo de número 9, Gênesis 11, verso 9, a Bíblia chega a dizer aqui, o Senhor os dispersou por toda a superfície dela, porque ali confundiu o Senhor a linguagem deles. O Senhor confundiu literalmente. Queridos amigos, todas as vezes que uma pessoa ela tentar agir de forma imprudente, com rebeldia, com prepotência e orgulho, o Senhor vai tornar aquilo tudo uma grande confusão. Mas não é para o mal não, é para o bem da pessoa, para ver se ela desperta, se ela acorda, e de alguma forma ela pare de fazer aquilo que ela estava fazendo. Quando o Senhor, ele chega a repreender alguém, a corrigir alguém, a Bíblia nos instrui que ele só corrige a quem ama. Então se dá, por escolhido, por amado, porque ele só vai corrigir aquele a quem ele ama. Então eu entendo que Nimrod, ele acabou entendendo que Deus não se agradou de nada daquilo. Mas por quê, pastora? Porque de forma efetiva ele tentou, mexer, se rebelar, e tentou ali se sobressair de alguma forma, querendo levantar a torre chamada Torre de Babel. Que você possa ter aprendido algo, com esse trechinho do Gente da Gente, que Deus possa falar mais ao seu coração. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau!